Qual professor deve ser responsável por desenvolver educação socioemocional na escola? Bora refletir junto? E aí, pessoa, que bom ver você por aqui em mais um vídeo do Emocionate. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tayane, trabalho com educação socioemocional desde 2016. E se você trabalha produzindo conteúdo, formação, fazendo acompanhamento de escolas ou empresas, ou se você só tem curiosidade sobre o tema, fica por perto. Os conteúdos daqui são feitos pensando em você. O vídeo de hoje é basicamente para a gente refletir sobre que professor, e aqui eu estou falando especificamente da educação básica, certo? Deveria ser responsável pelo desenvolvimento da aula de educação socioemocional. Com certeza, você que trabalha com o tema já ouviu essa pergunta em algum momento, e com certeza você que está começando um projeto, um programa ou uma ação em uma escola está imerso nesse tema, porque ele é um tema que não quer calar quando a gente está começando a fazer socioemocional em algum tipo de instituição. Geralmente, a proposta padrão, ou seja, a resposta que mais comumente a gente ouve é: deveria ser um docente com perfil empático, próximo dos estudantes, que tenha uma escuta ativa, um bom relacionamento com a turma e que seja engajado já com essa temática ou com esse tipo de tema. E assim, eu não vou dizer que essa é uma resposta ruim, até porque não existem diretrizes ou direcionamentos específicos no campo em relação a quem exatamente deva ser esse educador. O que está crescendo muito hoje em dia é como é que essa pessoa deve ser preparada, que tipo de qualificações ela precisa ou precisaria ter para poder facilitar esse tipo de tema. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. O ponto que eu quero trazer aqui nessa reflexão de hoje é que essa resposta padrão que a gente tem, ela está num campo muitas vezes muito ideal e muito longe da prática, porque fica muito genérico e muito distante da realidade que as escolas possuem hoje aqui no nosso país. E eu acho que acaba ficando um pouco vazio a gente usar ela como padrão para escolher um professor do lugar que a gente está começando. Então eu vou compartilhar a minha opinião sobre isso e você avalia por aí se faz sentido. Combinado? E hoje eu estou aqui decidindo falar especificamente da realidade brasileira. O perfil de professor que a gente tem hoje no Brasil, obviamente, é um perfil muito plural. A gente tem mais de 2 milhões de professores na educação básica, de acordo com o censo de 2023. Mas a pesquisa mais recente que eu encontrei sobre o perfil e desafio de professores da educação básica no Brasil, ela traz alguns dados que a gente pode pensar em refletir sobre o perfil desse educador quando a gente fala de socioemocional. Essa pesquisa, eu vou deixar aqui também na descrição, ela foi publicada pela Semesp em 2024 e realizada em todas as regiões do país. O link vai estar aqui embaixo para quem tiver interesse em olhar. O que eu queria trazer aqui, dentre as várias questões que foram trazidas, é que ela mostrou que mais de 46% dos docentes se sentem insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a sua carreira. Quase 80% desses professores já pensaram em desistir de ser professor em algum momento. Dentre os motivos mais citados, a gente vai encontrar baixo retorno financeiro, falta de reconhecimento profissional, carga horária excessiva, falta de interesse dos alunos e o ambiente de trabalho em que eles se encontram. 52,3% dos respondentes já passaram por algum tipo de violência enquanto desempenhavam suas atividades como professores, sendo as principais agressão verbal, intimidação e assédio moral, principalmente por parte de alunos ou de responsáveis por esses alunos. E entre os principais desafios enfrentados no trabalho como docente, foram relatados no topo por mais de 50% da amostra usada. Falta de valorização e estímulo com a carreira, falta de disciplina e interesse dos alunos, falta de apoio e reconhecimento da sociedade, falta de envolvimento e participação das famílias dos alunos, baixa remuneração, falta de infraestrutura, tecnologia e recursos na escola. Você consegue perceber até aqui que a gente está falando de um contexto bem desafiador para você jogar uma sugestão dessa, de perfil de professor que deve assumir o socioemocional na escola? Uma pessoa empática,
próxima e conectada com os estudantes, que já apresenta habilidades de escutativa, bom relacionamento com a turma e que seja muito engajado? É bem complexo para a gente falar sobre isso, né? Mas essa mesma pesquisa, ela também mostra outras informações que podem ser interessantes a gente pensar sobre o perfil que a gente deseja quando a gente está falando de socioemocional. Nesses mesmos dados, quase 60% desses professores escolheram a carreira docente porque eles tinham interesse em ensinar e compartilhar conhecimento. 35% porque sentiam satisfação em ver o progresso dos alunos dentro da escola. E os três principais motivos que foram citados como incentivo para que eles continuassem como docentes foram conhecimento, os alunos e transformação social. Eu não estou falando que essa pesquisa representa os mais de 2 milhões de professores que a gente tem aqui no nosso país. Mas a questão é a gente olhar para o contexto que a gente possui para conseguir dentro dele algumas pistas para o perfil que a gente deseja que esteja à frente de socioemocional. Se a gente olhar para o que já existe de dados produzidos, em vez daquilo que a gente quer e deseja apenas, pode ser mais interessante do meu ponto de vista. Se eu fosse optar pelo ideal, eu diria assim: todo professor de escola deveria, pelo menos, ou deve se interessar e se qualificar em aspectos socioemocionais, pessoalmente falando, independente de estar facilitando ou não uma aula. E só para constar, eu defendo isso, inclusive na minha vida. Mas dentro do real que a gente tem, sem romantismo e sem ficar pintando de colorido o cenário brasileiro da nossa educação, se a gente encontrar essa porcentagem de professores que escolheram a carreira motivados pelo interesse em ensinar e compartilhar conhecimento, pela satisfação em ver o progresso dos alunos e que usam como combustível para permanecer na escola o conhecimento, os alunos e a transformação social, a gente já pode fazer uma festa. Provavelmente esses professores vão estar mais abertos para ouvir sobre estratégias que facilitam aquilo que eles já desejam e muitas vezes têm dificuldades de encontrar ou de construir coletivamente na prática deles dentro daquela escola. Então, talvez procurar o perfil que a gente já sabe que existe em algumas pesquisas pode ser mais realista para o nosso contexto. Um outro aspecto que talvez possa enriquecer essa discussão é um conceito no mundo dos negócios chamado de early adopters, que em português seria algo como adotantes iniciais, ou aqueles que adotam alguma coisa precocemente, inicialmente. Nada mais é do que as pessoas que primeiro experimentam ou adotam um novo serviço, um novo produto ou até mesmo uma tecnologia, mesmo que ainda não seja totalmente aperfeiçoado ou comprovado. Geralmente, essas pessoas elas têm um perfil mais aberto, porque elas gostam de experimentar novidades, influenciar outras pessoas com essas próprias experiências e, em geral, são mais dispostos a testar, mesmo que paguem um preço por estarem fazendo isso logo no início, quando tudo ainda é meio novo dentro daquele lançamento. Eu diria que encontrar pessoas com esse perfil dentro da escola também ajuda, porque normalmente elas já são engajadas em ações e estratégias mais diferentes. Muitas vezes elas já vão estar fazendo isso de alguma forma na escola que você está visitando, de diferentes maneiras. Eu acho que essa percepção e esse conceito também pode te ajudar a pensar num perfil de professor para estar ali desenvolvendo educação socioemocional. Numa última instância, o que eu diria para você que é docente e está me ouvindo agora? Se você tem interesse genuíno, sincero, em desenvolver suas próprias habilidades socioemocionais e de ver os alunos da sua sala desenvolvendo elas, porque você acredita que isso pode fazer a diferença no cotidiano da escola e no cotidiano da relação que você estabelece dentro desse ambiente, se você tem um desejo honesto de aprender e desenvolver isso na prática como pessoa e como profissional, isso já é suficiente para começar a se colocar nesses espaços de facilitação, para começar, certo? Esses são os perfis que, para mim, são as vias mais diretas e mais realistas de entrada e começo dentro das facilitações de educação socioemocional, se a gente está falando de uma escola, da educação básica.
Nada disso é suficiente para a gente garantir que essa pessoa, que esse docente, vai estar qualificado para essa facilitação. Mas provavelmente essas pessoas elas vão estar mais motivadas, mais abertas para se qualificar. E isso, gente, é muito importante. Na minha percepção, a falha na etapa de escolher o educador, ela não está exatamente na escolha. Muitas vezes ela está em ignorar os cenários que a gente tem na realidade para que esse educador seja encontrado. Por exemplo, muitas vezes tudo isso que a gente está discutindo e dialogando aqui cai por água abaixo porque não existe espaço no currículo para que esses encontros de socioemocional existam dentro da escola. E aí a escola acaba pré-selecionando professores que têm a carga horária maior. Particularmente, não acho que isso é efetivo, mas é o que existe em muitas realidades e o que a gente precisa trabalhar em muitos casos. E aí o desafio da formação é criar conexão com essas pessoas e possibilidades realistas para que elas se aproximem e se conectem com o tema de socioemocional nesses cenários. Mas isso também já é um assunto para um outro vídeo. Se você precisa escolher um perfil de educador para a sua ação, eu sugiro criar uma conexão mais próxima da realidade em que você está. Conheça essa realidade, inclusive validando e reconhecendo os problemas práticos que existem nesses cenários. Isso já é uma forma de se aproximar de perfis mais realistas e também mais abertos a construir algo junto que seja possível. Espero que esse conteúdo tenha ajudado por aí nas suas reflexões. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o perfil de educador que deveria desenvolver o trabalho de socioemocional dentro da sua prática e dentro das suas experiências. Eu vou ficar muito feliz de saber. E se esse vídeo fez sentido, compartilha com aquela pessoa que você acha que vai se beneficiar com essa reflexão. Deixa aqui uma curtida, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais gente. E muito obrigada a você que chegou até aqui. Até a próxima!